Vamos então para o nosso resumo de vacinas, tá? O que é mais importante quando a gente fala de vacina? É o conceito aplicado à vacina. Então, o que é a vacina? É um agente, tá? Um pedacinho de um agente patológico, aí um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, e ele é enfraquecido. Ou ele está morto, ou é um pedaço. O fato é que ele não tem capacidade de fazer mal ao corpo. Ele está ali só para servir de exemplo. Exemplo para quê? Para que o nosso corpo consiga copiar, né, o esquema desse agente patológico e aí, em cima disso ele possa produzir anticorpos, tá, para nos proteger. Então esse é o conceito da vacina. Lógico que a gente sabe que tem algumas vacinas que têm particularidades, por exemplo, a vacina da febre amarela. Quando você entra no site do Ministério da Saúde, está especificado lá quem pode, quem não pode tomar, tá? Então tem algumas questões, mas em tese a vacina é um medicamento. Se você é contra a vacina, tecnicamente você também não pode consumir dipirona, novalgina, né? Por quê? Porque também tem contraindicações. No caso da vacina, elas são essenciais. É como se, assim, ou a gente está vendo o mundo como que está sem uma única vacina. Né? Então imagina sem todas as vacinas que nós temos, o caos que não ia ser, né? Então eu expliquei para vocês a história da vacina, né? Achei que ia ser interessante se alguém quisesse saber mais sobre a história da vacina, tanto que eu não a coloquei aqui para que vocês pudessem pesquisar. É uma história bem interessante. A gente comentou a respeito do termo vacina, está relacionado, né, vindo da palavra vaca. Né? Então, a criação da primeira vacina que foi contra a varíola, eu tenho aí uma vaca, uma ordenhadora, um menino de 8 anos e esse cara aqui, ó, o Edward Jenner. E aí a gente obteve a vacina contra a varíola. Comentamos a respeito da lei da revolta da vacina, que foi quando a vacinação passou a ser obrigatória, lá em 1904, né, pela ação do Oswaldo Cruz a pedido do Rodrigues Alves, que era o presidente na época, certo? Falamos do programa de imunização nacional, que é um exemplo, é uma referência. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países, tá, que oferece a países do mundo que oferece essa quantidade extensa, né, de imunológicos, né, de imunobiológicos para a sua população e de forma gratuita, tá? Vale lembrar que aqui no Brasil algumas vacinas são obrigatórias e nós temos um calendário próprio para os indígenas. Essa é a página, tá, do Ministério da Saúde, da onde eu tirei todas essas informações, tá ok? Tá? Então a gente tem aqui a vacinação das crianças. É claro que eu não vou passar tudo novamente, cada uma das vacinas, basta vocês pegarem, né, o PDF para seguir, mas é importante a gente entender o quê? Que a criança vai tomar vacinas ao nascer, depois ela vai tomar aos 2 meses, aos 3 meses e aos 4 meses. Aqui, gente, aos 4 meses ela vai receber a segunda dose, tá? Do segundo mês. Então, observem que entre o segundo e o quarto eu tenho vacinas aos 3 meses que não são as mesmas. Então, é importante a gente orientar as mães com relação ao esquema de vacina, para que ela não perca a data de levar o filho para vacinação e não gere aí um gargalo nesse esquema, tá? Então a criança toma daí aos 4, depois aos 5, aos 6 meses, aos 9 meses, né? Depois ela vai tomar com 1 ano e vai tomar aos 15 meses. Depois ela volta a tomar aos 4 anos alguns reforços, tá? E aí ela vai tomar a dose única de varicela atenuada, tá? Varicela e catapora, tá? O adolescente, ele vai tomar a vacina específica do adolescente é o HPV, que nas meninas se inicia aos 9 e nos meninos se inicia aos 11 anos de idade e vai até os 14. Então, o que acontece? A vacina do HPV, ela é exclusiva dos adolescentes. Só que tem um detalhe, as demais vacinas, elas podem ser tomadas caso o adolescente não tenha tomado antes. Então, por exemplo, a hepatite B, que são 3 doses, caso o adolescente não tenha tomado na infância, ele pode tomar agora, tá? Então, aonde tiver escrito assim, ó, de acordo com a situação vacinal anterior, é que ele pode estar colocando a caderneta de vacinação dele em dia a qualquer momento, tá? E aí ele vai tomar a dupla adulto, que é o reforço a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos a gente precisa tomar essa vacina aqui, tá? O adulto é semelhante ao adolescente, tá? Ele vai tomar, ele pode colocar sua carteirinha de vacinação em dia, tá? Ó, dependendo aqui da situação vacinal anterior, tá? Ó, e aí ele vai tomar a dupla também, ó.
tá? A dupla adulto, tá? Que é o reforço de 10 em 10 anos. Caso ele vá tomar a tríplice viral, tá? Que é sarampo, cachumba e rubéola, ele tem que respeitar esse esquema aqui, ó. A primeira dose ele vai tomar entre os 20 e 29 anos e a segunda dose ele vai tomar, tá? Dos 30 aos 49, tá? O idoso também respeita-se ali, né, o esquema vacinal de verificar vacinas tomadas anteriormente, como febre amarela e hepatite B, o reforço, tá? A pneumocócica 23 valente, e aí eles têm também a campanha, que é a influenza, que é uma dose todos os anos, tá? A gestante, a gestante tem uma particularidade, além das outras que a gente já conhece. Ela vai tomar aqui, ó, a DTPA, tá? Que é a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, tá bom? Tem um prazo também para que ela tome. Ela também pode tomar influenza no ano, né, que ela tiver gestante, tá? E a hepatite B de acordo com a situação vacinal dela. Tá ok? E aqui tem as referências para vocês. Eu não incluí o calendário indígena, mas ele continua, tá? Como eu falei para vocês na primeira aula, que é com essa carinha que a gente vê no site do Ministério da Saúde. Se você continuar logo abaixo da gestante, já entra o calendário do indígena, tá bom?